Oi, prazer, meu nome é Isabela e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha iniciação científica de esterilização de soro fisiológico usando o modelo matemático semi-empírico identificado, tendo como autores eu, Isabela de Sales Cabral Barizon, e meu professor orientador Rubem Gedrait, pela Universidade Federal de Uberlândia. Aqui no objetivo, a gente tem como estudar o processo de transmissão de calor envolvido na esterilização de soro fisiológico, definindo o mecanismo de transmissão de calor predominante e utilizar o mesmo na simulação computacional do processo, visando estimar o comportamento temporal da temperatura no interior da embalagem de soro. Aqui na metodologia empregada, o trabalho ele foi desenvolvido segundo a metodologia que está apresentada nesse slide, e essa metodologia constituiu na análise dos resultados experimentais que estavam disponíveis na literatura, e nós também usamos os resultados experimentais que foram coletados e informados pelo professor Rubens. Na etapa seguinte, foi feita a escolha do método de ajuste do modelo, ou seja, o que a gente usou para ajustar o modelo, que é algo que eu vou falar um pouco mais para frente, porque está no slide seguinte, mas é o método da tangente, método de Smith, método de SK. E na metodologia foi elaborado o modelo que foi utilizado no desenvolvimento desse trabalho. E por fim, a gente empregou uma planilha eletrônica, a gente usou o Excel, para simular o sistema em resposta a uma variação da temperatura do meio externo. Então, assim, na metodologia, a gente fez basicamente isso. Aqui a gente tem os métodos testados, como eu comentei, do ajuste do modelo matemático, tem o método da tangente, o método de Smith e o método de SK, e são métodos que se baseiam na curva de resposta do processo. O método da tangente ele é o método que serve de base para todos os próximos métodos. Nesse método, eu tenho a curva de reação do processo, então, assim, é traçada uma reta tangente, e a partir daí é tirado os parâmetros do modelo. Mas, com estudos realizados, a gente percebeu que o método de Smith foi que a gente obteve resultados mais satisfatórios. Então, a gente também testou o método de SK, mas o método de Smith foi o ideal para a gente, Então, foi o que a gente utilizou para realizar todos os nossos cálculos. Aqui a gente tem o diagrama de simulação, e ele tenta explicar, por meio de uma figura, isso que foi falado, Ou seja, tem a temperatura da autoclave aqui, o T-out, que é a temperatura da autoclave, e a temperatura do produto, que é o T-prod, que seria a temperatura do soro. Então, aqui é calculada a diferença de temperatura da temperatura da autoclave menos a temperatura do soro, e a partir dessa diferença de temperatura, é possível calcular a quantidade de calor transferido. A gente optou por usar uma expressão mais geral possível, que é o U vezes A vezes o ΔT, onde o U ele representa esse coeficiente global de calor. Assim, esse calor que é fornecido para o soro, ele provoca o aumento de energia interna da embalagem que contém o soro, porque o calor que é calculado por U vezes A vezes ΔT é igual a MCP, vezes a variação da temperatura do soro com a variação do tempo. Então, como é que funciona isso? A gente calcula o ΔT, e com o ΔT é possível calcular o calor que está entrando na embalagem, e com o calor que está entrando na embalagem, a gente calcula a variação de temperatura com o tempo. E aí a gente calcula a integral de D da temperatura sobre o D do tempo, para obter a temperatura do soro. Então, esse foi o diagrama que a gente realizou. Aqui a gente tem os resultados obtidos com base no modelo que foi desenvolvido, Foi construído o gráfico que está sendo apresentado nesse slide. Esse gráfico está mostrando o comportamento da temperatura experimental do produto. A bolinha azul é a temperatura do soro, só que medida experimentalmente, e a curva vermelha é a curva do modelo da temperatura simulada. E como vocês podem ver, o modelo ele é bastante próximo do comportamento do simulado. Aqui o coeficiente de correlação, esse R ao quadrado, deu 98%, demonstrando que é um resultado bem satisfatório para a gente, Então, essa temperatura simulada, toda essa equação foi que a gente usou para calcular e fazer todas as análises gráficas. Aqui na parte seguinte, além disso, foi feito nesse trabalho, a gente optou por calcular o valor do coeficiente de troca térmica, porque essa informação ela não foi encontrada na literatura, então a gente teve que usar alguns dados para poder calcular ela. E para fazer essa conta, a gente usou como critério para cálculo do coeficiente essa equação aqui, que é o tal é igual a MCP dividido por H vezes A. Essa equação ela representa quanto tempo leva para obter uma resposta à variação da temperatura da autoclave.
O tal, ele é o tempo de resposta do soro. E esse tempo de resposta a gente tirou do nosso modelo, que foi o nosso gráfico mostrado anteriormente. Assim, a gente fez o cálculo do valor do coeficiente de H. Nessa equação, a gente tinha o U que levava em consideração a resistência do fluido que está na autoclave, a resistência da parede da embalagem, do soro dentro da embalagem, mas quando a gente analisou, a gente resolveu simplificar isso, desprezando a resistência do fluido que está na autoclave, desprezando a resistência da parede do soro, porque é muito pequena em comparação com a resistência oferecida pelo soro que está dentro da embalagem. E vamos dizer que toda a resistência está residindo ali no líquido do soro. E para isso usamos o coeficiente de película H. Para calcular o H, a gente usou a equação que veio dessa curva, e dessa curva usamos a equação, tiramos o tal, calculamos a massa de soro que tem dentro da embalagem, a área de troca térmica, o CP do soro, aproximamos com o CP da água, né, porque eles são muito parecidos, eu digo que o CP ele é 1, e aí com essas hipóteses todas, a gente simplificou, chegando nesse valor de coeficiente de película de H igual a 62,22, aproximadamente, né? Então, assim, foram basicamente esses cálculos que a gente utilizou para calcular o coeficiente de película. E aí a gente tem esse gráfico aqui que é para mostrar que o valor que foi estimado por essa fórmula aqui, ele comparado com o valor calculado com base no nosso modelo, eles ficaram bem razoáveis, né? Eles ficaram bem próximos. Então, foram resultados que a gente considera que foram bem satisfatórios mesmo. Aqui na nossa conclusão, a gente pode perceber que foi alcançado o objetivo proposto. De fato, nós conseguimos fazer o modelo, simular, calcular o valor do coeficiente. O modelo representou de forma satisfatória o comportamento do processo e o valor de coeficiente de película foi coerente com o estimado na conclusão. Então, assim, a gente pode concluir o trabalho e a apresentação dele. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito o professor Rubens por tudo que ele tem feito, por tanto que ele tem me ajudado. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É isso. Tchau, tchau.